O senhor conhece alguém que tem dom de cura? Eu? O senhor? Um prazer. O senhor pode ir comigo no hospital, então? Vamos, eu vou. A gente saindo daqui vai agora, o hospital que o senhor quiser. Certo. Nós vamos o seguinte, nós vamos em pacientes que sofrem de síndromes cromossômicas, doenças neurodegenerativas como esclerose lateral amiotrófica, e eu gostaria de ver o dom de curas em Eu vou com o operação. senhor, eu faço esse desafio. Eu vou com o senhor e Deus vai curar. Se Deus curar, o senhor acredita no evangelho que eu prego? E se Deus não curar, eu vou pra igreja do senhor. Vamos fazer esse desafio ao vivo. Ao vivo. Nas pessoas com doença neurodegenerativa? Do jeito que tiver. Alguma coisa impossível pra Deus? Nada. Então pronto. Deixa eu só Nada. concluir o discurso aqui. Só que deixa eu concluir aqui minha fala. Onde eu levar o senhor, as pessoas têm que levantar, certo? Não. Aonde o senhor me levar, as pessoas têm que ouvir o que Deus quer. Não, mas elas são pacientes acamados, sem consciência. E Deus quer o que delas? Não sei. O senhor Então deve é a saber. vontade de Deus soberana. Deixa eu só concluir aqui. Tiago capítulo de número 5, versículo de número 13, diz assim: se entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, né? Lá na inicial, eu li esse texto aqui, o senhor falou assim aqui, porque aqui não tem nada a ver com a igreja, tal, não sei o quê. Os presbíteros são do quê? As pessoas podem estar em qualquer lugar. Tiago escreve para quem? Vamos trabalhar o conceito básico? Primeiro, quando ele escreveu, para quem ele escreveu, por que ele escreveu e qual o conteúdo que ele fala. Se ele tá falando dos presbíteros da igreja, é claro que o contexto é a igreja. A igreja são as pessoas. Não. Deixa eu concluir aqui. O senhor tem um probleminha de língua portuguesa. Então vamos. O senhor quer falar o quê? De dar? D-A é dar. Tá, é preposição, mas o artigo definido da que indica a posse. Igreja. Tem que vir de, certo? Não, tá errado. Chame os presbíteros da igreja. Tá, e o presbítero da igreja é o quê? Para que eles venham. Certo. Okay? E não chame, eu leve as pessoas para os Tudo bem, eu tô falando de trazer. Igreja. Eu tô falando de trazer, não é igreja. Deixa eu ensinar o senhor a interpretar. Okay? A preposição. A diferença é grande. Deixa eu posso ensinar o senhor a interpretar? Pra lá, outra mas é vir de lá. aí a gente só não deixa eu falar. Calma aí, a gente tá fora do tema, né? E então, pastor, mas ele tá falando que eu não sei interpretar, eu vou colocar a preposição que ele tá falando que eu errei. A preposição de mais o artigo definido da. D mais A é dá, certo? D mais O é do, que indica a relação genitiva de posse. Ele é da de igreja. quem é os presbíteros da igreja? Tá relacionado à igreja ou não tá? Tá relacionado. Então pronto, chame-o de lá. É só isso. Não leve-o para lá. Porque as igrejas, especialmente pentecostais e neopentecostais, em grande parte, se tornaram grandes centros de cura. Então, mas eu tô falando isso? Quem o senhor pode coloca fazer todo da mundo no igreja mesmo balaio, eu tô debatendo com o senhor eu não aqui. falei todo mundo, eu o disse senhor tá falando nas parte. igrejas como se eu estivesse no mesmo ponto. Eu disse não tá eu e o senhor aqui, eu não represento. O senhor tá no grupo então, porque o senhor disse que tem o dom de cura e eu não acredito não tô que no o senhor grupo tem. nenhum. Eu não falei que eu represento igreja A ou B. Eu estou aqui com o pastor Paulo Henrique e eu tô debatendo com o senhor um tema aqui. Eu não falei da igreja presbiteriana nem nada. Então, assim, da igreja significa que aqueles presbíteros estão representando uma igreja. Okay. Ou não? São. Então eles são a igreja ambulante. Se esse cara vai pra rua, cura aquelas pessoas, ele vai deixar lá na rua ou ele vai levar pra igreja? Pra continuar sendo orientada? Mas, querido, isso aí não está no texto. Olha o texto. É que assim, vamos Leia lá. o texto. O texto que vocês estão discutindo... Chame os presbíteros O texto que vocês estão discutindo, igreja. Nem existe igreja prédio para ir a algum lugar. Por isso que eu tô falando da igreja ambulante. Pra começar Mas existia, né, pastor, a igreja, né? Existia sinagogas que foram ocupadas pelo cristão e se tornaram igreja, né? Existia uma edificação que servia ao fim uma sinagoga que virou sagrado, igreja, né? dentro do primeiro século, eu não lembro de nenhuma. Tem aí, Atos dos Apóstolos mostra que o Cirineu lá se converteu e o pessoal passou a frequentar a sinagoga e ela se tornou uma igreja, né? Então, se é o capítulo 18, onde nasce a igreja de Corinto, o senhor vai ver lá que ele sai da sinagoga e diz assim: a partir de agora eu vou para os gentios, e ele aluga uma casa contígua à sinagoga, que é parede e meia com a sinagoga, que é onde começa a igreja. Então, na verdade, a igreja não nasceu na sinagoga, mas parede e meia com a sinagoga, mas é um outro assunto. Mas é que eu só acho que, entrando nesse assunto, a gente se desconecta do tema e... Mas deixa eu dizer pro senhor, com todo respeito, só porque que eu acho que tem uma conexão, porque é o seguinte: a ideia de que o dom de cura existe, ele fomenta esse movimento. A ideia de que o dom de cura existe fomenta que há um lugar onde o especialista em dom de cura, no caso a pessoa dotada deste dom, ela recebe as pessoas. Aí ela vai à TV, então, mas ela vai outro às tema. redes Isso traz é outro a pessoa assunto. para lá. Então, mas por isso que isso aí é outro tema. Por exemplo, dom. A palavra dom é um presente. A Bíblia diz, bom, Deus deu o presente e tomou, seria isso?
Não, que é um presente, né? Dom significa... Dom em grego significa presente. A ideia, pastor, eu entendi. Deus deu o presente, certo? Então ele tirou o presente? Não. Ele nunca disse que ia deixar para sempre, disse? Disse. Isso não é parte do plano. Não, tá escrito. A parte do plano, veja, a glória de Deus, é que assim, lá pastor, ele não divide com ninguém, certo? Certo, claro. A autoridade ele até divide, a glória não. Então, o problema dos dons, e eu estou certo de que Deus sabia disso, em Cristo Jesus, inclusive, que se isso continuasse daquele jeito o tempo inteiro, era isso que a igreja se tornaria, porque é isso que os falsos profetas tentaram reduzir a igreja, a um centro de cura, ok? E o que é o pregador? É um curandeiro. A questão é a seguinte, será que é isso que resume o evangelho? A resposta é não. Então, aquilo que foi dado naquele momento, com aquela intensidade, serviu a um propósito temporário. Será que... por que a gente não vê aquele tipo de coisa... ressurreições, que é um tipo de cura no seu ponto mais intenso, ápice, claro. Não é? O ápice. Por que a gente não vê mais isso acontecer? A resposta é simples. A resposta é simples. Isso acontece porque a vontade de Deus naquele momento era autenticar a mensagem que estava sendo pregada ali. A mensagem já foi autenticada, os fatos já foram escritos, registrados, e as escrituras onde este registro está é suficiente para promover fé no nosso coração. A gente não precisa ver para crer, a gente tem que ouvir ou ler a história do que aconteceu para crer. A fé vem pelo assim, ouvir. Né? O incrédulo já é diferente. Mas a regra é igual para todo mundo, pastor, não é para crentes e outra. Então a regra mudou? Não. Por que valia para o primeiro século e não vale depois? Eu não disse que não vale, eu disse que a regra, na progressão para o primeiro século, da explicação não faz mais sentido agora. Você agora. diz assim, no primeiro século valia para validar e tal, mas agora a gente só tem que contar a história. Já foi registrado o acontecimento. Tem que contar a história. Infelizmente o tempo é curto, mas meu Deus, eu queria ficar aqui mais 1 hora desse bate-papo aqui, mas não dá mais tempo. Reverendo, eu quero agradecer, muito obrigado. Sua educação é fabulosa aqui no debate. Bem-vindo sempre. Eu que agradeço, foi um prazer. A rede social sua da igreja, que o senhor queira divulgar? O pessoal vai colocar aí, porque eu não lembro muito bem exatamente essa... Nem a minha eu acho que eu lembro direito. Então, vamos orar pelo dom de revelação. Então, os colegas vão projetar aí para nós. Aí, Carlos Fernando Heve, pronto, isso aí. No Instagram. Pastor Paulo, bem-vindo sempre aqui. Pastor César, Deus abençoe. Obrigado por esse convite. Obrigado você que tem abrilhantado esse programa. Um abraço para todos os meus alunos, para todos os meus seguidores e você que... vou aproveitar o ensejo aí. A galera tá gostando demais desse curso de hebraico do senhor. Parabéns. Muitas pessoas que me falam. Ontem eu tentei entrar entrou um pouquinho depois, né? Tava 7h30, né? Aí mudou para 8. Eu tava no trânsito lascado, chegando lá para dar aula. E se o senhor me permitir, queria também conceder a você um desconto pro curso de grego. Os ouvintes da unidade vai ganhar 50% de desconto no curso de grego. Você aprende o grego comigo, o hebraico com o pastor César. Você vai chegar nos debates, vai quebrar tudo. Beijo no seu coração.